quando você pega a Bíblia e você compara com o que está acontecendo, é impressionante você ver essas semelhanças, né? Então, eu trago essas literaturas de fora da Bíblia para ver se você se empolga de lendo essas literaturas depois ir para a Bíblia e ver como é que as coisas estão se alinhando, né? E é claro que a gente vai ter que ter um caos global, a gente tem que ficar muito de olho com a solução dessa guerra na Ucrânia e ver como é que isso vai acontecer agora a partir do Irã. A gente tem que ficar de olho com esse negócio de um ataque cibernético derrubando toda a internet global. A gente viu Portugal e Espanha hoje passando um sufoco terrível lá, com uma queda, a queda da eletricidade, e eles falaram que foi um evento geofísico, porque foi uma tempestade solar. Até onde eu sei, não teve nenhuma tempestade solar nesse momento. A gente já viu isso sendo preparado ali numa programação preditiva com os filmes O Mundo Depois de Nós, o filme Dia Zero também. Então, esse caos que o querido Lamartine já estava falando, eles vão implementar o caos para trazer uma ordem nova, né? Seguindo aquela dialética, né? Tese, antítese, síntese, né? Situação, o caos em cima da situação e a proposta de uma solução. Então, é isso que está programado para acontecer. E isso o Fórum Econômico Mundial chama de grande reset. Mais uma dica de livro para quem quiser aí se informar: Covid-19, o Grande Reset, do Klaus Schwab e o Thierry Malherbe. Lembrando que Klaus Schwab, o fundador do Fórum Econômico Mundial, renunciou ao seu posto no dia 21 de abril, semana passada, 7 dias atrás, no mesmo dia que o mundo ficou sabendo do falecimento do Papa Francisco. O que eu percebo? Eu percebo que peças importantes no xadrez global estão sendo trocadas nesse momento. A gente tem o retorno de Donald Trump, a gente tem a mudança do Papa, a gente tem a saída de Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial, para que lideranças mais novas possam implementar essa nova fase do plano aí de trazer um governo único global, uma religião global, e conduzir a humanidade num momento de crise, uma crise talvez construída propositalmente para trazer medo para a população global, para que eles aceitem propostas de concentração de renda e de poder em busca de uma paz ou de uma segurança, né? Então, precisamos ficar de olhos muito abertos, porque o grande engano parece que está chegando. Eu concordo plenamente, eu acho que, inclusive, esse caos que vai gerar, é, tomando como exemplo a questão do Covid, o Covid foi a primeira pandemia que teve, na verdade, uma penetração em todas as nações da Terra, né? Você já teve até doenças muito mais graves na Europa, mas que eram circunscritas a lugares muito menores. O Covid, ele trouxe uma subserviência das pessoas para qualquer que fossem as leis que fossem estabelecidas por uma OMS, por exemplo. As pessoas, elas ficavam iradas e indignadas por conta de alguém questionar se deveria sair ou não, se deveria pôr máscara ou não, e depois ficou claro, até do ponto de vista científico, que muitas das decisões que foram tomadas eram errôneas. E agora, foi o caos que fez com que as pessoas, com medo da morte, com medo daquilo que pudesse acontecer, se submetessem a um governo global, uma decisão global. Então, eu penso que, na verdade, o Covid, que hoje muita gente diz que de fato nasceu em laboratório, que isso foi uma experiência social, né, no mundo, para que as pessoas pudessem se submeter a uma direção que vinha de cima. E ai daqueles que se levantassem contra aquela visão. Então, eu creio que esse caos que virá vai ser um caos muito pior. Pode ser um caos que envolva tudo isso. Que envolva, por exemplo, guerras, que envolvam até mesmo guerras atômicas, que envolvam, por exemplo, a economia dissolvendo em algumas nações, pandemias que venham piores do que o Covid. E, diante disso tudo, se levanta não só um homem, mas um grupo de globalistas com uma solução, e essa solução aparentemente é uma solução de paz, mas que depois vai trazer, na verdade, destruição. Então, agora, a única coisa, Daniel, que eu acho que a gente tem que tomar cuidado são com as afirmações. Porque todo dia me perguntam quem é o anticristo? É fulano, Beltrano? Todo mundo quer saber quem é o anticristo. E o grande problema disso é que quando você fala uma coisa que depois não se concretiza, o argumento perde a força. Então, principalmente nós que somos cristãos, a gente tem que se ater ao que a Bíblia diz.
Então, essa interpretação de Apocalipse 17, eu acho que a gente daqui a pouco pode entrar nisso, para que a gente possa olhar para ver o que o texto realmente está falando. Para que as pessoas elas tenham consciência de que não dá para você afirmar categoricamente. Agora, por exemplo, se o próximo Papa for um Petrus Tá. e for italiano, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que necessariamente ele vai ser o Papa. Que, aliás, as pessoas dizem que não é ele que vai ser o anticristo, ele vai ajudar o anticristo, né? Mas vamos ver depois o que o texto vai dizer. E a minha preocupação é olhar para as circunstâncias, para os sinais que Deus está dando, para os sinais na natureza, para todo esse viés ideológico no mundo que está cada vez mais anticristão. Né? O cristianismo está cada vez mais sendo visto como algo politicamente incorreto, entendeu? Então não tenha dúvida que nós estamos caminhando para isso. Só não podemos afirmar é fulano, é beltrano, é agora ou não é. Por quê? Porque, de fato, a Bíblia não nos permite fazer isso. O que a Bíblia diz que, embora você não saiba o dia e a hora, você pode analisar os tempos e as estações. Jesus falou para isso. Para os discípulos, vocês sabem analisar os tempos, sabem quando vai chover e quando não vai. E aí ele propõe a parábola da figueira. Quando já está pronta para o verão, não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Então, podemos olhar, podemos ficar espertos, podemos pedir a Deus que nos revele as coisas que estão acontecendo, mas nunca dizendo de maneira categórica, é esse, é o anticristo, é esse. Porque se você disser é esse, no momento que ele propuser o acordo de paz, você sabe o dia da volta de Jesus. Pois é. Vamos para mais uma pergunta. Quer comentar alguma coisa antes da pergunta, Daniel? Então, foi ótima essa colocação do Lamartine, porque eu não sei quem é o anticristo. Para mim, o anticristo é quem vai assinar esse acordo de paz, né? E vai ajudar a reconstruir o templo. Quando eu sempre falo, né? Quando assinarem o acordo de paz e o templo começar a ser reconstruído, meu amigo, coloca a tua Aí- casa em ordem, porque o Pois relógio é. final começou a rodar.